E aí, pessoal? Hoje estamos começando a live Fisiconversas de número 30. Vai ser com o Breno Orzari, que faz doutorado em FT. E ele vai falar sobre Machine Learning e especificamente a relação com... O Breno está entrando na live. E aí, Vini? Beleza? E aí, Breno? Tranquilo? Então, Tranquilo, tudo de boa. é isso aí. Então vai ser hoje, ó, hoje vai ser, agora eu tava contando os números, essa é a live de número 30. Tu vai ser, é, 30ª vai pessoa. participar da número... Exato, 30º exato. entrevistado, digamos assim. Beleza, beleza. Então, é isso aí. A gente vai fazer conversa com o Breno Orzari, que faz doutorado no IFT, fez mestrado no IFT e trabalha com machine learning e física de Isso. partículas, certo? Uhum, exatamente. Então, eu sou membro da colaboração CMS, do Grande Colisor de Hadrons. Então, lá dentro da colaboração, o que, o que eu estou fazendo atualmente é trabalhar com machine learning e com busca por matéria escura. E também sou MEI, São Paulo Research and Analysis Center, que é uma colaboração Tá que dando fica, uma inclusive, no travada, IF. eu não sei Oi, se é pra mim só. o quê? É que travou um pouco agora que tu falou. Deve ter dado aquela Ah, caidinha tá, básica, entendi. assim, ou na minha, ou na tua, eu não sei qual. Bom, Você tava falando do CMS. Isso. Que, Então, eu sou membro do CMS. Dentro da colaboração, eu trabalho com Machine Learning e com busca por matéria escura. E também sou membro do SPRACE, São Paulo Research and Analysis Center, que é uma colaboração de análise de dados que tem no IFT. E é basicamente isso, assim, a minha introdução. tipo assim, o CMS é um grupo que faz, tipo, análises de dados de experimentos e tal. O CMS é um dos experimentos do LHC, né, do Large Ah, Hadron Collider. saquei. E aí, só que também acaba sendo, é o nome do experimento, do detector, e também, acabou sendo o nome da colaboração, que tem lá mais de 3.000 pessoas, entre físicos, engenheiros, cientistas da computação, etc. E o que a colaboração faz, em resumo, é fazer o experimento rodar, fazer o detector de partículas detectar partículas de fato, e analisar os dados que vão sair disso. E aí, o que eu faço lá? Eu trabalho de novo. Pronto, agora Ó, voltou. voltou. Isso. Deixa eu ouvir de novo agora. Então, o que eu faço lá é busca por matéria escura. Então, seria mais na parte de análise de dados posterior, né, depois de coletar os dados. E o que eu estou fazendo em machine learning é mais na parte de desenvolvimento mesmo, que é aplicar machine learning em alguma aplicação relevante para, seja na detecção na detecção de partículas, seja na análise dos dados, seja aí tem várias áreas de machine learning que dá para ser que várias áreas de física de partículas que machine learning pode ser aplicado. Tipo, tá, tipo, então tem esse experimento CMS lá, e aí meio que, pelo que tu falou, não sei se eu entendi bem, mas no IFT tem um grupo de pessoas que faz parte, vamos dizer assim, do CMS, recebe os Isso, dados que vem isso, dos isso. experimentos lá de colisão e pá, Exatamente. Lá e no aí tem que IFT, extrair então. informação da... Isso, exatamente. Lá no IFT, o Sprace, ele também é composto por engenheiros, cientistas da computação, cada um trabalhando num projeto específico, num processo específico, mas a gente colabora com o CMS.
é uma das organizações que estão colaborando também no CMS. Lá, a maioria, acredito até que todo mundo de lá é membro da colaboração CMS também. E aí, além de fazer, então, trabalhar nessa parte de análise de dados, que fica mais para os físicos também trabalham um pouco na parte de upgrade, principalmente na parte de atualização eu vou falar uma palavra aqui, depois eu explico o que é, na atualização do trigger do CMS, na atualização da detecção, de como é feita a detecção das partículas. Na parte de engenharia, atualmente, eles estão trabalhando em desenvolvimento da eletrônica de uma das partes do detetor também. O pessoal o pessoal da computação, atualmente, eu acredito que a maioria está mais envolvido na parte de machine learning também, de trabalhar em desenvolvimento com machine learning para alguma aplicação no detetor. Então, só que o Sprace é como se fosse uma colaboração que trabalha junto com o CMS, né? Que tá lá dentro do CMS. Aqui no Brasil, eu acho que eu me lembre, tem essa daí de São Paulo, tem uma no Rio, eu não lembro se é na UFRJ ou na UERJ. Eu sei que tem um pessoal do Rio que colabora também, tem pessoal no Sul, assim, não tem muita gente em muitos lugares, mas dá para trabalhar, dá para procurar, sabe? Então... Tá, eu acho que deu uma. Agora apareceu assim, Mas... live video paused da minha. Acho que a minha internet tá. aqui de vez em quando aparece o símbolo de carregando aqui Mas na assim, sua parte. do que eu consegui pegar do que tu tá falando é o seguinte, tipo, então vocês recebem dados do CMS e vocês têm que trabalhar com esses dados e, tipo, o método que. Eu não sei se é todo grupo ou o método que tu em específico tenta usar é, tipo, de alguma forma usar técnicas de machine learning para extrair informação dos dados. No momento, não. Assim, o nosso grupo... É que, assim, por a gente estar trabalhando numa colaboração, você tem acesso a algoritmos, a programas, alguma coisa assim, um pedaço de código que outras pessoas da colaboração fizeram, tornaram pública para membros da colaboração, e se acaba usando. Então, só deixa eu fazer um outro resumo aqui. Tipo, o que você falou da gente receber os dados é exatamente isso. No Sprace, a gente tem o que é chamado de Tier 2, que é basicamente um cluster para armazenar dados do CMS. Então, eles mandam dados para a gente, é armazenado no cluster lá de São Paulo, e a gente pode usar esses dados para fazer análise, para fazer alguma busca por alguma partícula, algum estudo, alguma coisa assim. E, atualmente, muitas técnicas de machine learning foram desenvolvidas para diversos propósitos diferentes, seja para classificação de determinado tipo de objeto que é necessário para análise, seja para fazer uma separação melhor entre o que você está buscando, que seria o seu sinal, né, que você quer procurar, e separar o seu sinal do seu fundo, né, do background. Machine learning usadas nesse sentido, né, da análise. E o que é feito ali, como eu disse, algumas dessas técnicas que foram desenvolvidas por outros membros da colaboração ficam disponíveis. Se for uma coisa que ajuda, né? Se for uma coisa que comprovadamente auxilia, melhora na hora de te dar o resultado que você está buscando, então isso aí fica meio que disponível. Só que também tem gente trabalhando em técnicas novas que, conforme vai aumentando o poder de computação, conforme vai aumentando mais gente na colaboração com mais ideias novas, vai surgindo outros algoritmos, outros meios de fazer essas mesmas aplicações, mas de uma maneira mais eficiente. Tipo, o que eu sei, tipo assim, machine learning é uma área, vamos dizer assim, é uma área geral dentro do universo sei lá, da programação, né? E, Isso, da e inteligência artificial, tipo, sim. inteligência artificial, pode crer.
A inteligência, o machine learning são códigos que eles tentam tipo aprender alguma coisa e com base sei lá, amostras anteriores, né? Aprender algum padrão, Isso, tal. mais ou menos isso. É porque existem diferentes maneiras de um algoritmo de machine learning. Na verdade, assim, um algoritmo de machine learning nada mais é do que uma função que você vai ajustar para um determinado conjunto de pontos. O problema é que, assim, você ajustar uma reta em 3 pontos num gráfico bidimensional é relativamente simples. Você escreve a equação da reta, acha A e B, os parâmetros da equação, que melhor ajusta os pontos, perfeito. O machine learning, a diferença disso aí, desse exemplo muito simples para o machine learning, é que no machine learning você tem milhares, milhões, bilhões de parâmetros para ajustar, não são só 2, em milhares de pontos no seu banco de dados, e não necessariamente esse seu banco de dados ele está em 2 dimensões só, ele pode estar em quantas dimensões forem necessárias, sabe? Então, a diferença aí do porquê que o machine learning começou a ser viável de fazer, porque assim, você pode também abrir uma função tão complicada e tentar ajustar essa função nesses pontos. Vai ser muito demorado fazer isso na mão, mas é factível, digamos assim, né? Não em tempo hábil, mas é factível. A diferença do machine learning é que, com o avanço computacional, e não só o avanço no hardware, mas o avanço em técnicas de você conseguir fazer esse ajuste nos parâmetros do seu algoritmo de uma maneira muito rápida e fácil, tornou viável que você consiga ter funções gigantescas, que são os algoritmos de machine learning, relativamente complicadas, elas não são necessariamente muito complicadas, é como se fosse uma composição de funções simples, mas que uma vai compondo na outra, acaba ficando uma coisa muito grande, e que você consegue treinar esse algoritmo para ajustar os seus dados, inclusive generalizar para dados que não existem, né, que você pode pedir para ele te dar um ponto, de uma maneira fácil e rápida, né? De uma maneira que você não perca 1 elevado a 15 anos para fazer. Então, mas é mais ou menos isso. É basicamente uma função muito, muito grande que você está tentando ajustar no seu conjunto de dados. Pode crer, pode crer. Tipo assim, os sei lá, os padrões que o código vai tentar aprender são tipo assim, de que maneira os dados que vocês recebem efetivamente conseguem te dar de volta os parâmetros que tipo assim, te interessam, tipo, sei lá, massa de partículas, No, acoplamento, no, caso isso aí. no caso de física de partículas em específico, eu vou dar exemplo de uma aplicação, depois a gente pode falar de outras coisas. Mas nesse sentido aí que você está falando, é mais ou menos assim. Eu posso pegar um algoritmo de machine learning, eu acredito que para essa aplicação que eu vou dizer, classificadores são os mais comuns, só que tem outras maneiras de você fazer isso. Mas um algoritmo de machine learning, um classificador, ele pega algumas variáveis de entrada. No caso, por exemplo, de um evento em física de partícula, ele iria pegar, eu vou pegar o PT de um elétron, que eu sei que no meu estado final, no meu sinal, eu estou buscando o PT desse elétron, o PT é o momento transverso dele. Então, eu acho que travou de novo, certo? Voltou, isso. Eu vou pegar eu não vou falar PT também o que é, mas eu vou pegar o momentum desse elétron, as variáveis que me dão a direção onde ele Deu uma vai. travada agora nesses últimos. Isso, agora acho que voltou. Isso, acho que isso, tá. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu sei que no meu sinal, no que eu estou buscando, vai ter um elétron lá que vai sair no meu detector. Então, eu vou dar para o meu algoritmo informações como o momentum desse elétron, a direção para onde ele está saindo, aonde que ele bateu, quantas vezes ele bateu no meu detector, porque o detector ele é separado em algumas partes, a gente pode entrar nesse assunto também depois, ele é separado em algumas partes e para
barrar determinada partícula, outras não, só para a partícula deixar o rastro dela. Mas eu pego algumas informações desse elétron, que eu sei que vai ter no meu evento de sinal, jogo no meu classificador e meio que peço para ele aprender como que esses eventos de sinal vão se parecer. Nesse caso específico do classificador, a gente tem que falar de uma coisa que é o aprendizado supervisionado, aprendizagem supervisionada, que é no sentido de que treinar o meu modelo para ele fazer lá o que eu estava falando de ajustar a minha função, para eu ajustar a minha função, eu vou dar alguns exemplos para ela que eu sei exatamente o que são. Então, por exemplo, eu sei que o que eu estou buscando são eventos que têm um elétron de estado final. Mas, às vezes, um elétron de estado final, eu posso estar falando tanto de sinal, que é o que eu estou querendo buscar, quanto de fundo, quanto de eventos de fundo, certo? Nada me impede de colidir as partículas lá no LHC, produzir um bóson W, e o bóson W vai acabar decaindo num elétron e num neutrino, por exemplo. Então... Só uma coisa. Diga. Tipo assim, eu acho que tipo, cada frase que tu fala tá picotando um pouquinho. Então eu queria perguntar se alguém que tá assistindo, só pra saber se sou só eu que tô ouvindo picotado ou se tá assim. Porque senão a gente fica falando um tempão e... aqui pra mim de vez em quando aparece que a sua tá carregando, sabe? Aqui de vez em quando aparece que a sua tá carregando, só que aí eu não sei se é a minha internet que às vezes trava e aí acaba parando o que eu tô recebendo de você, ou se é, sei lá. Alguém? Agora sim. Então, acho que tá bastante travado, né? Então. Eu tava com esperança de que daqui a pouco parasse de travar tanto, né? Às vezes parece que tá fluindo, né? Agora... Sim, agora tá. Quer que eu volte? Acho que é melhor eu voltar do começo para falar que vai ser mais fácil. Mas então, você tinha perguntado, tipo, como é que eu uso esses algoritmos de machine learning nas análises, né? Numa análise de física de partículas, certo? Eu peguei algumas ideias de que você falou, assim, de que você conta quantos, sei lá... Na verdade, eu peguei algumas palavras soltas, por exemplo, elétron... Isso. Eu vou voltar do começo, que eu acho que é um pouco mais fácil para eu explicar com um pouquinho mais de calma, mas vamos lá. É tipo assim, numa análise de física de partículas, o que você quer fazer, isso aí mais ou menos para qualquer estudo que você for fazer, tanto se você for fazer uma busca, quanto se você for fazer uma medida de uma propriedade, de uma partícula, eu quero medir a massa do bóson de Higgs, eu quero medir alguma coisa assim. O que você dá muito bem a sua região que vai ser a região onde você sabe que você vai ter a maior parte das partículas, dos eventos que você quer estudar. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aí de eu quero estudar a massa do bóson de Higgs. Então, para eu estudar a massa do bóson de Higgs, eu tenho que ter uma amostra de eventos que eu tenho certeza que naquele evento, naquela colisão de prótons, tinha um bóson de Higgs ali. Então, e eu vou definir esse conjunto de eventos que tem bóson de Higgs como sendo a minha região de sinal. Só que o problema é que dentro do próprio modelo padrão tem vários outros processos que podem acontecer, como, por exemplo, produção de dois bósons Z e o decaimento deles, que é exatamente igual à produção e o decaimento de um bóson de Higgs. Então, o que o meu detector vai ver, por exemplo, num decaimento de Higgs indo em 4 elétrons. O Higgs ele pode decair, tem esse decaimento de 4 elétrons. O que o meu detector vai ver vão ser esses 4 elétrons, só que no decaimento de dois bósons Z, também pode, se cada um decair em 2 elétrons, o meu detector também vai ver 4 elétrons. Então, e essa região desses eventos que tem o mesmo decaimento do objeto que eu estou estudando, que eu preparar do objeto que eu estou estudando, porque senão eu não vou mais estar estudando o bóson de Higgs, por exemplo,
eu preciso separar eles e eu vou separar eles nessa região que eu chamo de região de background, que é o meu fundo, que é uma coisa que eu não dá, é uma coisa que eu quero separar o melhor possível. O algoritmo de machine learning, onde é que ele entra aí? Geralmente, isso aí eu falo geralmente porque tem algumas maneiras um pouco distintas de fazer isso. Geralmente o que é utilizado é um classificador, um algoritmo de classificação. O que ele faz é justamente pegar o seu conjunto de dados, eu vou dar para ele, por exemplo, nesse caso de física de partículas, eu vou dar um monte de evento que tem sinal e background juntos para ele, e ele vai separar para mim o que é evento de sinal e o que é evento de background, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Nesse caso do classificador especificamente, eu preciso usar um método de aprendizagem que é a aprendizagem supervisionada. No sentido de que eu pego um monte de evento, que eu já sei o que é, eu sei o que é evento de background, eu sei o que é evento de sinal. Eu vou passar isso aí para o meu algoritmo aprender como é que ele classifica evento de background em vez de background de sinal em sinal, e eu dou uma penalidade para ele quando ele faz errado, se ele classifica um evento de sinal como background ou de background como de sinal, eu dou uma penalidade para o algoritmo, eu já vou falar disso também um pouquinho mais para frente, e eu deixo ele treinar por um determinado período de tempo até ele atingir um resultado satisfatório onde eu ver que, sei lá, ele acerta em 95% das vezes. E acertar é dizer, se eu der um evento para ele que ele não usou para treinar, que ele nunca viu, eu peguei agora um conjunto de dados novo, nunca viu, dou para ele e que eu sei não, se são o que é evento de background e o que é evento de sinal, passo para o algoritmo, consegue separar o que é sinal o que é sinal de background e o que é background de sinal. Então, esse é um tipo de algoritmo de novo. Isso. Eu não sei o que Ele às deu, vezes que hoje resolveu não funcionar na internet hoje. de boa. Às vezes ele dá uma travada, volta e trava de novo, volta de novo. Tá, aonde Mas você tá. parou? Tipo, então tu tá usando machine learning para tentar ensinar o código quando que o sinal é de background ou quando o sinal é alguma coisa que te interessa, algum evento que te interessa. Então, é isso. Isso, exatamente. E a ideia do machine learning é que ele consiga generalizar, no sentido de que, para ele treinar, eu dou um conjunto de dados para ele treinar, então ele vai treinar nesses dados e aí ele meio que vai saber como classificar esse conjunto de dados, porque ele treinou em cima disso aí. Eu treinei o meu algoritmo em cima desses dados para saber classificar o que é sinal, o que é background. Mas a ideia do machine learning é eu criar uma função geral suficiente para, se eu pegar um evento que eu não passei para o algoritmo, ele ainda saber classificar. Se eu der para ele as informações que ele precisa para fazer a classificação, ele ainda assim conseguir classificar. Então, a ideia é você ter 3 conjuntos de dados, digamos assim, um conjunto de treino, que é o que você vai usar para o algoritmo aprender a fazer o que ele precisa fazer, um conjunto de teste, que você vai treinar a acurácia do seu modelo, do seu algoritmo, e o conjunto de interesse, o conjunto de dados que você quer efetivamente usar o machine learning ali para ver o que é, para ver se ele consegue separar de uma maneira melhor ou não. Fazer isso na mão, fazer essa separação na mão, é possível, não só é possível, como é o que é feito, ainda é feito, ainda não tudo ainda, nem tudo ainda é machine learning na parte de física de partículas. Então, algumas variáveis de interesse no seu evento, por exemplo, no caso do bóson de Higgs, se eu combinar, digamos assim, combinar aqueles 4 elétrons que o bóson de Higgs decaiu e calcular a massa desse objeto combinado, eu espero obter uma massa que seja próxima da do bóson de Higgs. Eu posso usar a massa desses 4 elétrons combinados para eu conseguir distinguir
eventos que são mais prováveis de serem eventos de bóson, com bóson de evento. E essa é a maneira que é feita na mão. Assim, eu pego variáveis interessantes, que eu sei que conseguem discriminar muito bem sinal e fundo, e uso elas. O machine learning vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou dar ainda algumas variáveis que eu sei que são boas para fazer a discriminação, mas uma coisa que pode ser feita, que é uma coisa que está em estudo agora, ao invés de eu usar essas quantidades que são um pouco mais complicadas, entre aspas, assim, de calcular, mas que você tem que passar por um pré-processamento para você obter essas quantidades, no caso, por exemplo, da massa das partículas, eu uso alguns objetos mais simples, alguns objetos que o meu detector já mede de pronto, que eu não preciso calcular nada em cima disso. Então, por exemplo, a energia das partículas, o momento das partículas, aonde que elas batem no detetor, e com base nessas variáveis mais simples, digamos assim, fazer o mesmo procedimento, conseguir a mesma eficiência na hora de separar sinal background e num tempo tão rápido quanto ou mais rápido ainda. Tipo, usar essas informações para treinar o código, vamos dizer assim. Ao Isso, invés isso, de. exatamente. Ao invés de fazer na mão usando variáveis mais elaboradas, sabe? Essa é mais ou menos a ideia, assim. E assim, isso aí a gente está conversando de uma das aplicações de machine learning em física de partículas, porque eu acho que dá para pensar rápido, assim, tem pelo menos umas 5 coisas diferentes que dá para fazer, que não são só focadas na parte de análise de dados, sabe? Tem muita coisa diferente ainda que dá para fazer com machine learning. Então, isso só falando de física de partículas, sem contar que estão usando machine learning para tudo. Quase que literalmente, assim, vão substituir tudo por machine learning, quase, mas só em física É de partículas tem a bastante coisa. ferramenta do momento, assim, né? Isso. É bem interessante mesmo. Tipo, é muito recomendável o mínimo de interesse buscar aprender, sabe? Porque é uma coisa é muito interessante, você aprende muita coisa trabalhando com machine learning e te dá oportunidades legais pra caramba, né? Porque em todo lugar tá usando. Então, Sim. E aí, tipo, tá, então tu citou antes, por exemplo, do sinal que tu estaria interessado, talvez fosse, sei lá, sinal do Higgs ou uma coisa assim. Que tipo de. Não sei se tem algum tipo específico de colisões, de experimentos que tu analisa, por exemplo. Ou que então tipo de coisa que está atualmente, sendo. uhum. Atualmente, no LHC, são feitas dois tipos, são colididas, digamos assim, dois tipos de partículas. Próton, dois prótons, né, um próton com outro próton, e íons pesados. Geralmente são íons de chumbo, mas tem outros. De vez em quando o pessoal usa alguns outros íons. Já usaram oxigênio, xenônio, às vezes ouro, alguma coisa assim, mas maioria nessas colisões de prótons. Então, é a colisão de dois prótons, e aí ele vai produzir um monte de coisa que pode ser útil ou não para fazer alguma busca. No meu caso, que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando com matéria escura especificamente, a grande maioria das colisões que o LHC faz, e ele faz muitas, ele faz 40 milhões de colisões de prótons por segundo, então é muita coisa mesmo, a maioria não é muito útil. Eventos em que você tem essa produção de matéria escura no LHC, eles tendem a maioria e mais raros ainda na prática, porque até agora a gente não viu nenhum desses eventos no LHC. Então, mas o que eu estou trabalhando no momento são com prótons. A ideia de você colidir prótons é porque você consegue atingir energias mais altas na hora da colisão, e energias mais altas, geralmente, meio que uma regra, assim, energias mais altas te dão mais oportunidade de observar partículas mais massivas e que
geralmente, e que são mais raras de serem produzidas. E é fácil só que o problema de você colidir prótons é que sai muita coisa que você não quer. Sai muita coisa dali, saem muitas partículas que vão atrapalhar muito na hora de você fazer a sua análise. A colisão de prótons, ela tem seu ponto bom e seu ponto ruim. Tá? Breno, como tá variando muito a conexão hoje, não sei por quê, Sim. eu sugeriria da gente, tipo, encerrando por aqui, e aí a gente marcar mais uma vez pra tu, sei lá, te convido pra Tranquilo, fazer mais uma quando tranquilo. tiver. Porque eu acho que as pessoas estão ouvindo o que tu tá falando, mas eu não escuto direito o que tu tá falando e eu fico muito. Pô, eu É difícil queria. manter a conversa assim, eu entendo, É! Pô, eu te entendo. Não, mas tranquilo, tranquilo. Fica sussa. e eu tô interessado pra realmente entender os detalhes, sabe? E eu acho que Uhum. valeria mais a pena a gente refazer isso num dia em que as coisas. Eu não sei porquê, Em que... nunca dá Não, problema assim, cara. beleza, beleza. Beleza, a gente Mas assim, se vai... tu quiser, Oi. sei lá, dizer alguma última palavra, alguma última coisa assim, referente à tua pesquisa, enfim. Ah, machine Learning é muito legal. Recomendo todo mundo aprender. Não, inclusive, eu falei, tipo, se a pessoa tiver um pouco de interesse, não. Se a pessoa não tiver interesse nenhum, é bom aprender, porque é uma coisa que está em alta hoje em dia. E só que a outra parte não pode dizer o mesmo. Física de partículas é só para quem tem gosto mesmo, porque você vai trabalhar bastante para não achar o que você está procurando às vezes. Mas essa daí depende bastante de gosto. Então, mas acho que a mensagem final é Aí. que machine learning é muito interessante, é uma área super legal para quem tá pensando no que fazer da vida, porque tem muita oportunidade por aí, é interessante pra caramba. Só uma última dúvida. Qual linguagem que tu usa para fazer, para programar e tal? Fazer machine learning? É Python? Machine learning, Python, dá para fazer em outras linguagens, mas até agora o que eu aprendi foi em Python, e o Python tem umas bibliotecas que já são feitas para isso, tem pelo menos umas que eu sei fácil, assim, pensando rápido, acho que tem umas 3 ou 4 bibliotecas para brincar. E na hora de fazer análise de dados, por exemplo, em física de partículas, o que mais se usa é C++ mesmo, que é mais C++ e Root. O Root é uma linguagem mais própria para fazer tratamento estatístico de dados em física de partículas, mas Hum. a interface dessa linguagem com C++ é tranquila, então... Mas são Na verdade, basicamente então usa essas duas. várias. É, é. Tem que usar, tem que ir mesclando as coisas e se atualizando, né? A gente usa C++ agora, porque antes usava Fortran, meio que o Fortran Uhum. não estava dando conta, porque precisava de alguns objetos um pouco mais sofisticados, foi para o C e agora estão com a ideia já de passar de C para Python também. Então, meio que o Python vai dominar tudo. Pode crer, pode crer. Mas é isso, Bom, acho que mas é isso mesmo. então, obrigado e desculpa os problemas de conexão, mas obrigado mesmo por Tranquilo, ter, tranquilo. por ter participado A gente e vai se se tu falando então quiser, de vamos uma fazer de novo. próxima vez para a gente conversar melhor com Melhor, sim, menos sim, sim, com certeza. menos travamentos. Então tá bom, beleza. Aham. Pô, obrigadão, Breno. Valeu. Abraço. Valeu. Abração.